Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina aqui no seu canal IAG Moçambique. Desta vez vamos juntos estudar a lição número 10, que tem como tema o caminho, a verdade e a vida. E hoje estamos totalmente recheados com os nossos irmãos convidados e gostaria aqui de apresentar o nosso irmão Benjamin. Irmão Benjamin, pode saudar aos nossos irmãos que estão a nos acompanhar? Saudações aqui aos irmãos aqui no estúdio. Exato. E a todos os irmãos que nos vêm de lá de casa. E estamos aqui juntos para aprendermos acerca da palavra do Senhor. E convido o irmão que se junte a nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. E estamos aqui também com o nosso irmão Sebastião. Irmão Sebastião, seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado. E sendo assim, você também é muito especial neste nosso encontro para o estudo desta lição. Se ainda não é inscrito no canal, então inscreva-te no canal, coloca aí o seu like no vídeo que estamos aqui a postar, coloque também o sino de notificações e dê os seus comentários, que são muito importantes para o crescimento do canal. Desta feita, convido aos irmãos a uma breve oração que será feita aqui com o nosso irmão Sebastião. Irmão Sebastião, pode fazer uma breve oração? Vamos orar. Agradecemos, ó Deus Pai, ter nos protegido até aqui. Continua enviando o seu Espírito Santo para que nos use a falar a tua voz, que a tua voz atinge o mundo todo. No doce nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Muito bem. Vamos agora para o nosso verso para memorizar. E lembrar que estamos na lição número 10. E daqui a pouco nós vamos terminar este guia que é o nosso trimestral. Já é momento de convidar os irmãos para procurarem ter um novo trimestral, fazer o pagamento do novo trimestral, fazer essa requisição para que não possa perder as próximas lições que Deus já preparou para que possamos juntos estudar nesta caminhada. Vamos agora ler o verso para memorizar que está no livro de João, capítulo 1, versos 18. Pegue a sua Bíblia e juntos vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então nós encontramos aqui o nosso Deus, Jesus Cristo, que revela o caráter do Pai. Ele veio à Terra para poder demonstrar este mesmo Deus, o qual muitas pessoas falam, mas esperando vê-lo, podem em algum momento não entender que Jesus veio para poder demonstrar este próprio Deus. Então as lições que vão nos guiar para esta semana, para domingo, temos o tema Eu lhes dei o exemplo. Para segunda-feira, certamente voltarei. Terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para quarta-feira, temos Eu sou a verdade. E quinta-feira, as escrituras e a verdade. E para finalizar, sexta-feira, temos o estudo adicional. Jesus pareceu estar a falar algo muito duro, mas para quem quisesse aprender ou para quem quer aprender, então nós vamos conhecer este Deus através do próprio Jesus. Íamos nos perguntar, por que na verdade Jesus veio? Jesus veio para poder revelar o caráter de Deus. Se nós formos a ler agora para o livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7. Assim diz a palavra do Senhor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então Satanás foi precipitado. Enquanto ele foi precipitado no céu, aqui houve o quê? Houve uma tentativa por parte de Satanás que era de enganar os anjos. Levar os anjos a olhar Deus de uma forma totalmente contrária daquilo que ele é. Então, Jesus vindo à Terra, ele vinha restaurar o caráter verdadeiro deste Deus, o qual ele nos criou. Então, muito nós podemos aprender com isto. Então, quando Jesus veio para poder restaurar a imagem que tem este Deus. Então, tudo quanto nós quisermos saber de Deus, Pai, nós saberemos através do próprio Jesus Cristo. Por isso, logo no versículo que nós tivemos a ler aqui, é que ninguém viu o Pai. Se quisermos conhecer o Pai, nós conheceremos através do Filho que foi enviado para restaurar no mundo inteiro o verdadeiro caráter
de Deus, o Deus Pai, o que foi acusado. Mas sabemos de antemão que Jesus Cristo é que teve frente a frente com Satanás, com os seus anjos, para poderem mostrar a verdade ou a posição de cada um. Então, esta é uma batalha que continua até aos dias de hoje. O caminho, a verdade e a vida. A quem mais nós podemos encontrar esta verdade? A quem nós podemos entender que seja o caminho, a verdade e a vida? Irmão Sebastião. Podemos apanhar no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Exatamente. Onde ele se identifica aos seus discípulos e ao mundo todo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Ninguém poderia ir ao Pai senão por intermédio dele. Exato. Então, só simplesmente o próprio Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. É bem possível. Nós estamos a viver, na verdade, nos últimos tempos, onde muitos se dizem aqueles que nos podem dar uma vida eterna. Sem que seja Jesus Cristo, é possível alcançar essa vida? Fato, como o irmão Seba estava a dizer aqui, Exato. que Jesus revelou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não termos esse Jesus, não podemos ter a vida. Conforme o irmão Luís estava a perguntar aqui, sem que seja esse Jesus, será que nós podemos ter a vida? Claro que não. Obviamente que não. Porque a vida é Jesus. A vida está em Jesus. Nós só podemos ter a vida quando nós nos achegarmos a Jesus, quando nós nos aproximarmos a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos ter vida, simplesmente devemos olhar para Jesus Cristo, nós devemos nos abraçarmos a Jesus Cristo. Este é um tema muito importante para todo aquele que é cristão, que almeja ter a vida eterna. Exato. Só terá essa vida em Jesus Cristo. Conforme ele vimos também lá, que ele é a fonte da vida, na lição passada. Exatamente. Então, só podemos ter vida em Jesus. É Jesus Cristo. Então, como entender, irmão Sebastião, a questão de Jesus dizer que ninguém viu o Pai? Se quisermos ver este Pai, ok? Ou, segundo o que diz aqui o versículo, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, a ansiedade é muito maior das pessoas de conhecerem Deus Pai. Mas Jesus respondeu dizendo que a revelação está em mim. Como então podemos entender esta revelação a qual ele referiu-se aqui? A verdade é que Jesus Cristo, as suas origens, foi feito para que, onde ele estiver, representar o Deus Pai. Aqui na terra. Em qualquer sítio, Exato. onde Jesus estiver. A palavra do Filho vale do Pai. Exatamente. Agora, mesmo na eternidade toda, não havemos de ver Pai, porque o Pai é a glória. A representação de Deus é o próprio Cristo. Por isso, ele disse aos seus discípulos, quando eles queriam ver o Pai. Exato. Ele disse, estou há tanto tempo convosco e não tendo me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Exatamente. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, para dizer que o ver Jesus, o Filho, já para nós devia ser suficiente, não é? Amém. Exatamente. Muito bem. Então, Jesus, ele, mais do que vir representar o Deus Pai nesta terra, também nos deu um exemplo. Durante 3 anos e meio, ele estava a cumprir com a sua obra. Sabemos que depois desse tempo, Jesus foi cortado, segundo a profecia do próprio Daniel. Então, ele teria que ser cortado. Então, foi a crucifixão de Jesus e a ascensão para o céu. Mas ele, durante este tempo, estava a nos deixar o quê? A obra. Antes era com os discípulos, naquele momento. Mas todo aquele que segue os passos de Jesus torna-se quê? Discípulo de Jesus. Porque a obra é a mesma, não é? Exato. Todos nós devemos fazer a mesma obra que Jesus tem feito. Há um exemplo disso. Nós vimos que Jesus, no seu trabalho, ele não tinha o desejo de ser servido, mas de fazer o quê? De servir. Então, o exemplo que Jesus nos deixa é que nós, quando estamos a trabalhar na obra de Deus, nós não devemos ter o prazer de receber ganhos para nós mesmos, senão para dar. Por essa razão que Jesus disse. Mas hoje em dia, nós encontramos muitos líderes que têm muito prazer e têm muito gosto de trabalhar-se para eles. Enquanto os outros estão a trabalhar, ele fica sentado esperando simplesmente os relatórios. Vamos lá então para ver o exemplo que Jesus nos deixou. Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 10,
nós encontramos um exemplo aí. Quando nós lemos a partir do verso 43, diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10. Diz o seguinte: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ainda diz 44. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de quem? De todos. 45 termina dizendo: porque o Filho do Homem, este é o nosso exemplo, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo que Jesus nos deu é este. Nós devemos ter a força, ou devemos ter o prazer de ser servos, servir para as outras pessoas. Então Jesus nos deu este exemplo. Quantos hoje pastores, estão sentados nos seus gabinetes à procura de ter simplesmente relatório dos que estão a trabalhar? Entre pastores e leigos, quem mais estão a trabalhar no sentido de levar as almas para Cristo? Esse, na verdade, é um tema muito complicado o que está acontecendo hoje em dia. Porque, ora, vejamos, se o próprio Jesus disse que eu sou o bom pastor. Exato. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Mas o que está acontecendo agora é o contrário. O que acontece? O pastor que deve ser um bom pastor, ele deixa as ovelhas desgaradas do seu aprisco. Exatamente. Então, os leigos acabam desempenhando o papel do pastor. Exato. Ele trabalha mais e o pastor está ali, conforme o irmão Luís estava a dizer, ali sentado no gabinete, à espera do relatório. Os relatórios. E às vezes, olha só, às vezes esse leigo, quando está a trabalhar, é mal visto. Claramente. É chamado de nomes. Mas está a fazer o quê? A cumprir a missão que é incumbida a esse pastor. Aos pastores. Que devia levar a mensagem para as pessoas. Exatamente. Para o mundo. Mas o leigo, desempenhando esse papel, às vezes é mal visto. Não leva, o pastor não cumpre o papel que o Jesus Cristo nos deu como exemplo. Se formos a ver, por exemplo, na lição de domingo, o escritor diz: eu lhes dei um exemplo. Exatamente. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Certamente. Quando ele estava ali na Semana do Lava-Pés, no livro de João 13, versículo 4 e 5, nós lemos: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vamos pular para o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Exatamente. Aqui nós temos um exemplo, conforme eu já tinha dito, que Jesus é o bom pastor. É o bom Que pastor. ele ensina os pastores que eles devem ser os bons pastores. Exatamente. Mas eles estão a fazer o contrário. O contrário. Aqui ele até diz aos discípulos: eu vos dei um exemplo, ele praticando. Então é aquilo que os nossos pastores deviam fazer. Mas infelizmente, irmão Luís, Exato. acaba os leigos tomando essa obra. Porque a missão não pode parar. Tem que avançar. Tem que avançar. Exato. Nós estamos sem tempo. Então, a palavra tem que alcançar a mais armas possível. Exatamente. O que seria, por exemplo, se os pastores realmente fizessem esta obra? Nós sabemos de que quando um pastor, por exemplo, numa igreja, ele fala uma palavra, sendo ela coerente, então ele tem a capacidade de levar muitas pessoas para esta palavra, não é? Ele tem uma influência muito boa de levar as pessoas a considerarem a palavra que ele fala. Não porque ele seja o nosso Deus, não é? Sim. Mas porque a obra foi dada a estes, eles têm esta influência. Então, muitas pessoas automaticamente, creio eu, que podiam abraçar o quê? O Evangelho, como deve ser. Ok? Eles deviam fazer esse trabalho, mas infelizmente não fazem. Agora, com isso, irmão Sebastião, nós estaríamos a entender que questão de pastor não é aquela pessoa
que foi consagrada como pastor ou que fez teologia, mas é todo aquele que quer avançar com a obra do Senhor? É isso aí. Qualquer crente que entra na água batismal é pastor, é Exatamente. evangelista. Exato. Temos que trabalhar na ordem daquele que é o bom pastor, Cristo, neste caso, porque ele foi dado a autoridade depois da sua ressurreição, ao ir apresentar-se, o sacrifício dele era aceito pelo Pai. Exato. Foi dada a autoridade do céu e da terra, e veio incumbir os discípulos de que ide. Foi dada a autoridade dos céus e da terra e de fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Exatamente. ensiná-lo a guardar as coisas que eu vos tenho dito, porque estou convosco até a consumação dos Dos séculos. séculos. No Mateus 28, versículo 19 até 20. Exatamente. Então, acho que aqui parece que a grande questão o grande dilema que nós temos é não perceber o que estava aqui o irmão Sebastião a explicar. Que muitos, quando conotam mal aos irmãos que estão a trabalhar na obra do Senhor, acham que está a usurpar o lugar do pastor. Mas, conforme estava a dizer o irmão Sebastião, todo aquele que entra pelas águas batismais é aceito por Cristo, segundo o estudo que ele teve, então ele também deve se tornar o pastor. Não talvez para ir sentar, conforme fazem os pastores hoje em dia, mas eles devem desenvolver a obra que Jesus nos deixou como exemplo. Servir aos outros. Esta que é a nossa missão. Mas hoje em dia nós vemos muitos pastores, mesmo fora do aprisco, que sempre esperam de receber aquilo que nem sequer produziram. Então, nós conseguimos ver hoje em dia pastores ou aqueles que se dizem ser profetas andarem de carros totalmente caros, luxuosos e até com segurança. Mas Jesus precisou de tudo isso? Será que Jesus precisou de tudo isso? Esse é o contraste. Esse é o contraste daquilo que é a essência de Jesus Cristo. Exatamente. Porque Jesus Cristo andava a pé. Exato. Ele vagueava, peregrinava por toda a Judeia e todas aquelas cidades de Israel. Exatamente. Mas agora os nossos pastores atuais, esses que são incumbidos a missão, eles simplesmente só têm o título do pastor. Exato. Não cumprem a missão. Exibindo o exibicionismo é que é a obra dele. Exatamente. Que é o contraste de Jesus Cristo. Não levam a mensagem. Não apacentam as ovelhas. Exatamente. Simplesmente só estão a exibir o luxo, que é aquilo que não é a essência de Jesus Cristo. Eles não pregam a verdade. Não levam as pessoas a olhar para o Cristo. E por isso, nós, hoje em dia, encontramos mais as pessoas que não se preocupam também em conhecer Jesus Cristo, porque não é o que os pastores no púlpito ensinam. Então, esse aqui é o grande problema. Então, o grande dilema aqui é este. Os pastores não têm feito a sua obra. Por essa razão, o exemplo que estava aqui a dizer o nosso irmão Sebastião é que ide e pregar o evangelho a todo o mundo, nação, língua e povo, e a cumprir todas as coisas. Então, se calhar, o problema está aí. Nem todos os pastores ensinam a fazer todas as coisas. Então, basta falhar essa parte. Se existe alguma coisa que o pastor sabe que deve ser feito dentro da igreja, mas que não ensina essas pessoas, obviamente que haverá muitos problemas e o evangelho não vai avançar. O problema, irmão Luiz, é que os pastores olham para o título do pastor, ok? Então, conforme o irmão Luiz já tinha dito, se aparece um irmão Luiz, um irmão Sebastião, querer cumprir a missão, aquilo que o Jesus disse, e de fazer discípulos, o irmão Sebastião disse muito bem, que qualquer um que desce nas águas batismais já é missionário. Então, quando vem o irmão Luiz a querer cumprir a missão de ser missionário, pensa logo que isso quer me tirar o poder quer me tirar o título de pastor. Exatamente. Então, acaba surgindo conflitos dentro da igreja. Exato. Que não pode ser assim. Mas a verdade é que a mensagem ela deve avançar. Deve avançar. Independentemente de ser mal conectado, deve avançar. Dentro ou fora de tempo, a mensagem deve avançar. Muito bem. Então, em tudo isso, Jesus disse que iria acontecer. Jesus disse que haveriam falsos profetas, falsos apóstolos, falsos discípulos. Haveria dentro da igreja também, ok? O quê? O que haveria? Haveria trigo e joio. Estas duas coisas iriam crescer ao mesmo tempo. Só que já lá no fim, o próprio cefeiro, ele é que iria identificar e separar o trigo do joio. Então temos que avançar. A mensagem deve ir avante. As pessoas devem ser abençoadas com estas verdades que não estão a ser pregadas como devia ser. Então, você, irmão que está aqui a nos acompanhar,
ouvir esta mensagem, deve também levantar-se e cumprir a missão, porque este é que é o exemplo que Jesus nos deu. É o exemplo que Jesus nos deixou. Quando nós vemos, sabemos de antemão, segundo o que diz João 3, versos 16, diz o seguinte, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a garantia de que Jesus nos ama e que Deus nos ama foi enviar o seu Filho unigênito. E este mesmo Filho unigênito, quando nós lemos, nos deixou um exemplo muito importante aqui no capítulo 14 de João. Diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Veja só, versos 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, antes de morrer, ele nos garantiu que iria para o céu, para o Pai. E ele iria preparar um lugar. Para quê? Para que nós possamos estar junto dele. E isso aconteceu porque Jesus, no ano 31, ele fez o quê? Ele morreu, foi crucificado. Então, ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele foi apresentar ao Pai as primícias. Então, o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus Pai. E assim, ele agora está a preparar-nos um lugar para que assim nós possamos estar com ele. Então, nós encontramos por aí até Bíblias que não têm este versículo, a grande esperança da volta de Jesus Cristo. Então, o que é que nós temos agora a dizer? Porque a Bíblia diz, e diz que certamente voltarei. A esperança qual é que deve ser de todo cristão que diz amar a Deus? A esperança daqueles que amam a Deus. Exato. Jesus disse que voltaria os buscá-lo. Exato. Ele iria preparar lugar. O preparo de lugar é interceder por nós. Exato. Porque quando alguém peca, Deus fica chateado para matar a pessoa. Então, Jesus levanta as mãos. De que está lá o Espírito Santo a ensinar. Exatamente. Depois do ensinamento, vamos descobrir se é nosso ou não é nosso. Exato. Agora, só que as pessoas usam a capa do cristianismo, querendo casar com Cristo, mas não querer obedecer às leis do marido. Exatamente. Por isso, o profeta Isaías, ele escreveu no seu livro, de Isaías capítulo 4, verso 1, toma a leitura. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmos providenciemos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Exato. Agora, qualquer pessoa quer ser chamada cristão ou cristã, mas que não quer viver a ordem do marido. Exato. Só usa o nome para poder enganar o mundo de que ele é cristão, mas ele está na área do diabo. Como o irmão tinha dito que na igreja existe trigo, o joio. Então, o trigo são aqueles que acatam a mensagem de Cristo e vivem a verdade da Bíblia como ele é. Sabemos que existe um Cristo falso, mas nós temos que seguir o Cristo da Bíblia. Exatamente. Porque do outro mundo estão à espera de Cristo, mas não da Bíblia. Quando nós lemos, por exemplo, irmão, nós encontramos aqui que a intenção que tem, por exemplo, estas Bíblias de retirar esta esperança, ok? Quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia do de Jeová. Quando nós encontramos, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, o livro do Novo Mundo, ele não tem este versículo, ele foi totalmente arrancado. Se você tem aí em casa, tenta ver se temos este livro de João capítulo 14. Não tem, porque a maior intenção que eles têm é tirar de um cristão ou de um ser humano a esperança do novo mundo. O novo mundo que aqui se refere é um mundo em que Jesus nos prometeu, vai refazer esta terra, mas antes nós iremos para o milênio. Então, trazendo este, não levariam muitas pessoas para o engano, não tendo essa esperança de Jesus voltar? Além disso, exato, irmão. Usa esse versículo que é plural. É plural. Para singular. Exatamente. As pessoas mentem numa de que quando alguém morre diretamente foi assunto ao céu. Foi para o céu. E o que não é verdade, aqui é plural. Ainda não aconteceu essa profecia. Exatamente. A profecia deve nos levar para
rumo aos céus, Sim, ainda não aconteceu. exato. Terá que se cumprir todas as profecias. Certamente. Terá que se derramar as 7 últimas taças do Apocalipse 16. Assim como Israel, para sair do Egito, derramou-se 10 pragas. Exato. Agora, em nossos dias, para a Igreja de Deus, que é a noiva de Cristo, ir assunto ao céu, tem que primeiro cair as 7 últimas pragas para divertir o mundo, para se dividir, haver 2 grupos. Exato. Aqueles que seguem os mandamentos de Deus e aqueles que seguem os mandamentos dos Dos homens. homens. Então nós encontramos essa grande guerra na Terra antes da volta de Jesus Cristo. Ora, vejamos. O engano, irmão, já está plantado no mundo. Exato. Desde no Éden, quando o Satanás enganou Adão e Eva. Exato. E esse engano alastrou-se até os nossos dias. E agora, o que acontece? As igrejas que vão surgindo, vão pegando nesta Bíblia, a Bíblia Sagrada, que são as palavras do próprio Deus. As Exato. promessas que Deus deu. Vão suprindo para o bem deles. Conforme o irmão Luís estava a dizer, que esta bendita esperança que todos nós devemos nos apegar a ele, que é a segunda vinda de Jesus, para que ele possa, para que junto com ele possamos descansar 1000 anos. Exatamente. E depois voltarmos para a nova terra, novo Jerusalém que ele vai criar. As pessoas, as igrejas, esse engano tentam suprir. Exato. Mas eu quero ler um bocadinho aqui. Vamos no livro do Apocalipse, logo no capítulo 1. Vamos ler no versículo 3 e versículo 7. Exato. Diz assim: abra a sua Bíblia aí em casa, irmão, também. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo da vinda de Jesus. Exatamente. O tempo do julgamento deste mundo caído. Exato. No versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Todas as tribos e da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Exatamente. Aqui é a promessa da vinda de Jesus. Exato. Quando diz que todo olho o verá, é porque ele virá. Todos nós vamos ver. Aquilo que o irmão Sebastião estava a dizer aqui, que há esse engano que quando alguém morre, vai para o inferno ou vai para o paraíso. Exato. Não existe. Agora, esse tempo, no tempo que nós estamos a viver, isso não existe. É um engano total que cega as pessoas. Porque eles se apegam naqueles... Quando, por exemplo, Jesus disse que vou preparar-vos lugares. Diz, ele vem agora, levou o céu, foi com ele. Foi com ele. No céu, como a pessoa vai estar no céu agora, se ele diz que aqui vem com as nuvens, todo olho verá. Ele vem fazer o que neste mundo se ele já levou os seus para o céu? Então, ou não é Jesus, ou esse Jesus vem roubar as pessoas. Não vem levar de forma pública, né? Exato. Não faz nenhum sentido. Exatamente. Então, esse é um engano que está a ser mesmo incutido na mente das pessoas a tentar os desviar. Há dias atrás, quando estava a decorrer o congresso, irmão, Exato. eu fui dar o estudo a uma mãe que gostei muito, porque ela ficou mesmo com curiosidade de conhecer a verdade, porque ela vivia no engano. No engano. Exato. E ela mesmo tentou perceber como essa parte de se alguns ensinam que Jesus, alguns ensinam que quando alguém morre, vai para Deus ou vai para o inferno. Exato. E quando ele aprendeu que Jesus, ele virá, que todos os olhos do mundo verão, todas as tribos se lamentarão, aqueles que não estão preparados, porque aqui é preciso frisar que os que se lamentam são aqueles que não estão preparados. Mas aqueles que estão preparados é uma felicidade. Muito grande. Muito grande. Exatamente. Porque é a bendita esperança que nós devemos nos apegar nele. Amém. Então, esse engano, irmão, infelizmente, o mundo todo está mergulhado nesse engano do Satanás. Porque quem dissemina essa mensagem é o Satanás. É o próprio Satanás. As igrejas que servem o Satanás, que disseminam essa mensagem do engano. Então,
nós devemos perceber, nós devemos levar essas boas novas ao mundo que Jesus, na verdade, voltará. Esse certamente voltarei, é porque ele há de vir, de fato, nos buscar. Exatamente. Para esses lugares onde está preparado agora, como o irmão Sebastião estava a dizer, ele está intercedendo por nós, junto ao Pai. Muito bem. Realmente, ele está a preparar este lugar. E ele virá de forma pública, segundo o que estava a dizer aqui o irmão, lido no livro de Apocalipse. Todo olho o verá. Então, você que é cristão, você que abraçou a mensagem, você que ouviu esta mensagem, que Jesus vai voltar, convidamos-te a procurar, ok? Uma igreja adventista de sétimo dia, porque todo aquele que é cristão deve ter essa esperança de que Jesus voltará. Então a igreja de sétimo dia, a igreja adventista de sétimo dia, é a igreja que acredita na segunda vinda de Jesus Cristo. E também ela continua guardando os mandamentos de Deus. Então Jesus deve nos encontrar nessa preparação, para que naquele dia que ele vier seja uma grande alegria. Paulo, sabendo disso, também colocou uma exortação àqueles que haviam abraçado esta mensagem, para que não desfalecessem na sua fé, ainda que eles tivessem qualquer que fosse a dificuldade. Vamos juntos para ler o livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, logo no início, versos 1. Assim diz a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versos 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, este evangelho, esta esperança, não deve ser ouvida e deixada assim de forma barata. Então, nós devemos continuar firmes na mensagem e viver segundo o evangelho. Não possamos fazer isso de forma em vão. Jesus vai voltar. Esta é que é a promessa. Por isso o tema diz aqui, certamente voltarei. É Jesus que nos dá esta promessa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode passar para dentro sem que antes possa passar pela porta. Ninguém irá entrar sem que antes passe pela porta. Então Jesus, ele disse que ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele mesmo. Então por que este Jesus veio? Se nós formos a ler, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 11, versos 27, junte-se a nós e vamos ler este versículo. Mateus, capítulo... Pega a sua Bíblia e vamos ler o livro de Mateus, capítulo 11, versos 27. Assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Amém. Então nós entendemos aqui que Cristo é quem conhece o Pai, o Deus Pai. Porque ele, desde a eternidade, está com o Pai. E quem conhece o Filho? Vamos então para ver o João, capítulo 14, versos 9. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem que conhece o Filho é o Pai. Quem conhece o Pai é o Filho. Este é o único qual nós devemos crer nele. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para aquele que diz que quer seguir a Deus, ama a Deus, qual é a recomendação de Jesus? Porque ele diz que ele é o único que conhece o Pai e nós podemos conhecer o Pai através dele. Então, ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitos há que dizem que faça isto, faça aquilo, eu te posso dar a vida. Outros dizem o seguinte, se você não está na igreja, o catolicismo diz isso, se você não está no seio da igreja, tu não pode receber a salvação. Se você não intercede pelo nome da Maria, tu não podes alcançar a salvação. Será isto verdade? A parede não salva ninguém. A parede, obviamente que não salva ninguém. Mas a palavra de Deus é que salva. Exatamente. É por isso, como ele garantiu de que viria nos levar, o apóstolo Paulo,
no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, ele revelou um mistério que pode abrir a mente da humanidade toda. Podemos confirmar esse livro, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até 52. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Exatamente. Agora, se é que as pessoas quando morrem é assunto ao céu, está a vir ressuscitar aqui. Temos garantia de que quando Jesus voltar da segunda vez, de que 2 grupos vão ser levados ao céu. Os justos, crentes, e os mortos, crentes. Vão ser ressuscitados os 2 grupos assunto ao céu. Mas ficará também 2 grupos. Depois, com a glória de Cristo, todos os rebeldes vão ter que dormir. Exatamente. E o próprio Satanás estará preso, na ausência da igreja neste caso. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, segundo o que estava a explicar o irmão, que nós devemos ser encontrados por ele na sua segunda vinda, preparados. Ele no livro de 1 de João, capítulo 2, verso 6, ele diz que aquele que se julga estar nele também deve andar como ele, ok? Então, qual é que será a situação da humanidade se nós formos a olhar, se Jesus voltar hoje? Qual é a situação da humanidade? Se muitos dizem que lê a Bíblia, mas tem muitas dificuldades para seguir as coisas mais simples que Jesus já colocou ali para que nós possamos seguir. Eu quero convidar os irmãos a lermos o Hebreus 9, só no versículo 28. Exato. A Bíblia diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez e sem pecado aos que o esperam para a salvação. Exatamente. Porque esta é a condição que nós devemos ter. Se ele se ofereceu, ele não tinha pecado, mas se ofereceu para tirar os nossos pecados. Exato. Então nós devemos olhar para ele como o nosso modelo, Nosso exemplo. nosso exemplo. Exatamente. Se nós queremos, conforme o irmão Sebastião estava a falar, dos que Jesus vai lhes encontrar, como o irmão Luís também enfatizou, nós devemos olhar para Jesus como o nosso modelo, como a pessoa que venceu o pecado. Exato. Nós também devemos ter vitória sobre o pecado. Isso porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós repararmos para Jesus, ele não pecou, mas se fez de pecador para nos salvar os pecadores. Exato. Então, nós, quando aceitamos Jesus, devemos seguir os seus passos. Quando aceitamos Jesus, nós devemos batizar, morrer e ser sepultado do velho homem para nascer a nova criatura. Exatamente. Agora, quando essa nova criatura nasce, tem um processo, que é o caminho a percorrer. Que esse caminho é o caminho de Jesus. Exatamente. O caminho que leva a Jesus. Mas nesse percurso todo, vai conhecendo a verdade. A verdade é o que? A palavra de Jesus. Exatamente. A palavra de Jesus é que ele vai nos fazer a nos transformar nessas pessoas que olham para Cristo como o nosso modelo. Exatamente. Para também podermos ter a vitória sobre o pecado. Assim como ele também venceu o pecado. Exato. Aí nós vamos ter a vida eterna. Exatamente. É assim que nós devemos olhar. Porque aqui no livro de João 14, no versículo, diz assim: onde foi extraído esse tema. Exatamente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. Ele é a porta, como o irmão Luís disse no princípio. Então, para podermos entrar nessa porta, nós não devemos ter nem sequer um pingo de mancha. Exatamente. Por isso, nós devemos ter vitória sobre o pecado. Para termos, ou para usufruirmos dessas bênçãos, dessas promessas todas que a palavra nos diz. Exato. Então, nós vemos aqui que o que Jesus disse é exatamente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu queres seguir o caminho? Siga Jesus. Tu queres conhecer a verdade? Estude a palavra de Deus. Tu queres a vida? Quem dá a vida é simplesmente Jesus. Não há Maria,
não há apóstolo, Não. não há outra pessoa que te pode dar esta vida. Não. Porque a que nós estamos a viver, a vida atual, na verdade é passageira. Mas a que Deus quer nos dar é eterna. E nós não podemos perder. Então precisamos seguir o caminho de Jesus. Mas ainda diz, eu sou a verdade. Então quando nós olhamos aqui, Jesus diz que eu sou a verdade. Então na lição diz assim, repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz em contraste com as trevas. Então nós sabemos que Jesus é a palavra, é o Verbo, segundo o que nos diz no livro de João, capítulo 1, de versos 1 até mais adiante. Então, esta mesma palavra, este mesmo Jesus, ele é que nos traz o quê? A luz. Queremos conhecer a Jesus, queremos conhecer o caminho da salvação, diz que nós devemos conhecer e viver a verdade. Mas qual é essa verdade? É a própria Bíblia. Nós devemos nos aproximar a Jesus. Quanto mais próximos de Jesus, mais santificados somos nós. Vamos então ler e confirmar isso aí no livro de João 17, versos 17, que esta mesma palavra ela nos santifica. Versos 17, no capítulo 17 de João. Diz assim a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade. O que está aqui escrito é sobre Jesus Cristo. Então, é sobre este mesmo Jesus que nós podemos chegar ao quê? A verdade e a santificação. Olhar para aquilo que Jesus está dizendo para nós, que é a carta que Jesus nos deu para que nós pudéssemos conhecer o caminho para chegar a esta verdade. Então, o que dizer para os irmãos que eles não gostam de estudar a palavra de Deus ou ter outros livros, como o livro que se lê no catecismo, entre outras coisas? O que é que nós podemos dizer com esses irmãos? Aqui, primeiro que eu gostaria de dar uma citação no livro de Ellen White, Exato. Parábolas de Jesus. Certo. Ela diz assim, na página 40, ela diz assim, teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. Exato. As afirmações e descobrimentos humanos não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouviram somente tradições, teorias e máximas humanas, até agora ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Amém. Exato. Então, aqui encontramos essa citação muito importante. Por mais que nós ouvimos palavras bonitas, por mais que nós possamos ler livros, histórias, romances bonitos que encantam o nosso coração, Exato. ainda permanece um vazio dentro de nós. Muito grande. Um vazio muito grande, que esse vazio só pode ser preenchido com a palavra de Deus, Exatamente. que é a Bíblia. Nós vimos no João, no princípio do Evangelho de João, diz que no princípio o Verbo era Deus. Exatamente. O Verbo estava com Deus. Exatamente. Esse Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Exato. que é a palavra, que é Jesus. Então, se formos a recuar para o Apocalipse, aliás, para o Gênesis, no princípio, nós também encontramos que no princípio, aqui é na história da criação, Exato. onde Deus diz, só por simples palavra dizia, haja, as coisas aconteciam. Que é essa palavra que estava com Deus, que se revelou a nós. Se formos a pegar a Bíblia toda, do princípio do Gênesis até o Apocalipse, vai vermos que a Bíblia toda fala de Jesus. Exato. Eu quero só dar uma pequena citação também no livro de Hebreus, no versículo 8, que diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Exatamente. A Bíblia é eterna, a palavra de Deus é eterna. Então, se nós queremos compreender, se nós queremos viver, se nós queremos estar nessa esperança, não vamos, irmãos, nos enganar com aqueles que tentam embelezar as coisas. Exatamente. Mas devemos examinar as Escrituras, assim como ele disse, examinar as Escrituras, vós penseis que
é deles que têm a vida eterna, Exato. mas são deles que testificam de mim. Exatamente. Porque a palavra de Deus tem a vida eterna de fato, Exato. e testificam desse próprio Jesus. Jesus Cristo. É o que nós devemos perceber, irmão. Exatamente. Nós encontramos vários livros que são disponibilizados para a leitura dos seres humanos, mas que estes mesmos livros não levam-nos já à salvação, não nos guiam a Jesus Cristo. Nós temos o livro, por exemplo, o Alcorão, temos o livro, por exemplo, da Igreja Católica, temos o Catecismo, temos entre outros livros, ok? Que ao ler até podemos ter muitas descobertas, mas como não nos guiam a Jesus Cristo, pode ser perca de tempo. Seria aconselhável a perder tempo lendo esses livros, irmão? A verdade é que, assim como os exilados para a Babilônia foram obrigados a ler outras ciências, Certamente. podemos ler, mas reter o que é bom. O que é bom. Mas quando a questão de que Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai senão por ele, Exato. quero citar um livro de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, para sabermos a quem é mediador entre Deus e os homens. Exato. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Somente Cristo é que é a escada que liga a terra e o céu, para nos levar à vida eterna. Exatamente. O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 10, versículo 33, assim diz a palavra de Deus. Responderam os judeus: não vos apedrejamos por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Exato. Mas Jesus era Deus. Era Deus. Mas agora, em nossos dias, quando as instituições católicas se levantam como se fosse o próprio Deus, não são apedrejadas. Porque o sistema papal são servos de Satanás. Exatamente. Satanás é adorado através dos seus servos. Agora, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Maldito o homem que confia no homem eternal. Exato. Porque Jesus Cristo é um homem diferente do nosso nascimento. Porque ele foi gerado com o Espírito Santo. A mãe não dormiu com nenhum homem para surgir Jesus. Exato. Jesus é aquele que não tem princípio, conforme estava a citar o irmão em Hebreus. Não tem princípio e não tem fim. Ele é Deus. Ele é o dono de todo o universo. Agora, se nós queremos a salvação, de termos a vida atualmente e a vida no mundo por vir, temos que permanecer em Cristo, a pedra angular. Exato. Muito bem. Então, nós temos aqui Jesus sendo ele a verdade. E esta pode vir a nos santificar, para que assim possamos ir ao céu com o nosso Jesus, que nos prometeu vir da segunda vez. Então, é importante que nós estudemos as Escrituras, porque nas Escrituras temos a verdade. E ainda diz Ellen White, num dos seus livros, de que a Bíblia ela deve ser lida, compreendida e aplicada em nossas vidas. É só assim que nós podemos entrar neste caminho de santificação. A Bíblia deve ser compreendida e aplicada nos nossos dias a dia. Aqui diz, no Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos 4 evangelhos, assim como em toda a Bíblia, não se pode dividir. É por essa razão que nós temos o Antigo e o Novo Testamento num único livro. Mas existe um grande combate que se tem feito na própria Bíblia pelos homens para poder desviar os homens do quê? Da verdade que encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz que nós devemos ser a luz, ok? Do mundo, trazendo o quê? As boas novas da salvação, trazendo a verdade bíblica, mostrando Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e ascendeu. Então nós vemos aqui que as Escrituras e a verdade, elas andam juntas, porque é através das Escrituras que somos revelados a verdade. Então Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui diz, no Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos continuar a estudar a palavra do Senhor
para que assim possamos ser revelados esta verdade. E depois de termos sido revelados essa verdade, Jesus nos comissiona, dizendo: vós sois o sal da terra. Mas o que tem acontecido hoje em dia, por causa de não queremos aprofundar mais na palavra de Deus, mesmo lendo-a, ainda podemos dar espaço ao engano. Então, a Bíblia ela não pode ser dividida. Tanto no Novo Testamento e o Velho Testamento estão no mesmo sítio, compondo a palavra de Deus inteiramente, para dizer que nós devemos compreender que a Bíblia é cristocêntrica. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, fala de quem? De Jesus, que é o nosso Salvador. Então, nós encontramos aqui pessoas que têm combatido esta mensagem de Jesus Cristo. Mas nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas muitos aqui, ao invés de serem a luz, são faíscas, segundo o que diz o livro de Isaías. Muito mais que isso. Alguns são, na verdade, o quê? Trevas. Eles levam essa treva e dão às outras pessoas. Então, a palavra do Senhor não é compreendida. Se Salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e aquele que menospreza o estudo da palavra, sendo que a Ellen White, em um dos seus livros, diz o seguinte: a Bíblia deve ser lida, compreendida e aplicada em nossa vida, no nosso dia a dia. Se a Bíblia simplesmente é lida e não aplicada, esta não poderá fazer nenhum sentido em nós. Então, como é que deve ser o comportamento ou a atitude de todo aquele que é cristão, principalmente nos dias que estamos a nos preparar para a volta de Jesus? Segundo livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tem uma citação comentário da Helena G. White que está a dizer o seguinte: à medida que as pessoas vão abandonar a leitura bíblica, Exato. só ler outros livros, é ali onde há de chegar o fim. E quando eles dizendo paz, a repentina destruição vai chegar para destruir o mundo todo. Exatamente. Porque vão levar a Bíblia, deixar ao lado. O que vai acontecer em nossos dias é porque a Bíblia vai ser queimada de novo. Vai ser arrancada de novo a Bíblia. Exato. A boa coisa é entesourar a Bíblia nos nossos corações e na nossa mente. Exatamente. Para que, à altura que a Bíblia vai ser arrancada, teremos que evangelizar sem Bíblia. Sem a própria Bíblia física. Ou nos defender perante aos governadores. Exato. Aos líderes religiosos. Aqueles que não querem se confirmar na verdade. Exatamente. Usa a Bíblia para negócios. É por isso que Jesus disse, ele é o bom pastor, em João 10. O missionário, quando vê que o lobo está a vir, está fugindo. Exatamente. Porque é pago, é salariado. Exato. Mas o pastor, que é o dono das ovelhas, vindo o lobo, ele defende as ovelhas. E ele é conhecido pelas suas ovelhas. Exatamente. Ele as chama pelo nome e segue à frente, e as ovelhas o seguem, e ele a mostra um pasto verde. Exato. Para que as ovelhas se alimentem. Mas os pastores atuais que são salariados nem conhecem a casa dos membros. Exato. E nem querem saber se as ovelhas têm um lugar suficiente para adorar a Deus. Exato. Só querem o leite das ovelhas. Exato. Mas pastar as ovelhas, eles não querem saber. Por isso, o Eventos Finais, capítulo 12, fala de que a obra não vai ser finalizada com os pastores. Ok. Somente os pastores leigos é que vão finalizar a obra. Mesmo os crentes, né, dentre os que professam na igreja verdadeira, dentre 20, nem 5 podem ser salvos. Exatamente. Se não nos alimentarem diretamente a Bíblia todos os dias. Assim como temos privilégio de termos talvez 2 refeições ou 3. A Bíblia também deve ser lida nesses episódios. Exato. Mas gastamos muito tempo pelas novelas, pelos filmes, até mosquito nos morde, não sentirmos nada. Mas para a Bíblia, só 15 minutos, 30 minutos, não querem se portar as pessoas. Exatamente. Mas devíamos nos inclinar muito na Bíblia nesses últimos tempos da história do mundo. Porque nós estamos vivendo na última hora da história do mundo. Quando os discípulos foram perguntar a Jesus em que tempo vai acontecer isso? Estas coisas.
Então, qual foi a resposta da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18? Ele diz: filhinho, é já a última hora. Nós estamos vivendo na última hora da história do mundo. Exatamente. O anticristo vai se levantar de uma maneira extraordinária. Assim como perseguiu o povo de Deus no passado por volta de 1260 anos. De 538 da nossa era até 1798. Em nossos dias também está a se dobrar esforço para a peleja do remanescente. Exatamente. Mas enquanto os 144 mil serem selados com o sangue de Deus vivo, ninguém vai morrer. Temos que ler a Bíblia fervorosamente e segui-lo para fazermos parte dos 144 mil. Exato. Esses 144 mil vão ter privilégio de ressuscitar todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo. Exato. Segundo o livro de Daniel, capítulo 12, 2. Esses aí vão ter acesso de ressuscitar todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo e aqueles que rejeitaram Cristo, conforme o texto de Apocalipse 1:7 que leu o irmão, de que todo olho verá. Exato. Não é todo olho que verá, mas aqueles que participaram na rejeição de Cristo, prenderam Cristo, crucificaram, vão ser ressuscitados, junto com aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, Exato. para eles poderem ver Jesus já voltar. É aqueles que prenderam a Cristo, aqueles que deram coroa de espinho. Agora, temos que nos inclinar muito mais na Bíblia. Exatamente. Não podemos dizer que eu estou na faculdade, a Bíblia me leva meu tempo. Não. Temos que nos dar tempo, pelo menos 30 minutos, investigar a Bíblia e segui-lo. Porque esta é a nossa fonte de sabedoria. Sim. A Bíblia. Uhum. Exatamente. Como forma de últimas considerações. Bom, de fato, isso é uma parte muito interessante. Porque, irmão Luís, irmão Sebastião, se formos a verificar, hoje mesmo aqueles que são doutores, Exato. mesmo com a Bíblia, eles caem no engano. Exatamente. Mas com a Bíblia mesmo nas suas mãos, nos seus olhos. Por quê? Porque o mundo está corrompido. O mundo tem o hábito de deixar o pastor ou o profeta, como chamam, o apóstolo, como chamam, ou o pai, Exato. como chamam, esses nomes que dão, Exatamente. que leia a Bíblia e traduz a Bíblia para eles. Para o seu benefício. Para o seu benefício. Exatamente. Porque esses apóstolos tais, se for a verificar, por exemplo, você vai falar dos 10 mandamentos. Exato. Nos 10 mandamentos, vai te dizer que o único mandamento que caducou é o mandamento do É sábado. o sábado. O resto É o sábado dos judeus, Exato. como costumam dizer. Exato. Se você é adventista, quer continuar se judaizando, é convosco. Mas nós estamos a viver o que é o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento, a Nova Aliança. Exatamente. Mas a Bíblia toda é um só. Exato. Quero citar pelo menos no Lucas 24, no versículo... vamos começar no versículo 24 também. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles achava em todas as escrituras. Exatamente. O primeiro livro da Bíblia é escrito por Moisés. Aqui encontramos os discípulos, aqueles discípulos que, quando Jesus foi morto, foram separados, eles caminhando, ele apareceu-lhes. E eles não perceberam que era Jesus que estava com eles. Eles comentavam daquilo que aconteceu. E ele disse: ó nécios e tardos do coração, por acaso vocês não perceberam que está escrito lá 10 dos profetas, Exatamente. 10 de Moisés, que ele convinha padecer tudo o que aconteceu, que era a morte dele, aliás, que era a crucificação, a morte e a ressurreição. Significa que todo o processo que Jesus passou, o caminho que ele ia trilhar neste mundo, já estava escrito na Bíblia. Exatamente. Mas nós não compreendemos.
Não compreendemos. Porque nós levamos a Bíblia para o nosso benefício. Exato. Esses que dizem que o Antigo Testamento não funciona, se falam de dízimo, vamos buscar no livro de Malaquias. Agora eu pergunto, Malaquias está no Novo Testamento? É Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então, a Bíblia é um só. Novo, o Antigo e Novo Testamento Exato. formam os 66 livros. Os 66 livros. Repete lá essa parte toda. O Antigo e Novo, a Bíblia, o Novo e Antigo Testamento formam os 66 livros. Exato. Não importa se é do Velho ou Novo Testamento, é a Bíblia. Agora os irmãos, outros são enganados por Alcorão, são enganados do Catecismo, Exato. de Ave Maria, Exato. de Bíblias que o homem cria. Criou. A Bíblia, por exemplo, já adulterada, que você encontra com mais de 100 e tal livros. A Bíblia que você encontra, o irmão Luiz falou da Bíblia em Novo Mundo. Novo Mundo. Exato. Que tem lá versículos já supridos. Será que é a verdade? Não pode ser a é. verdade. Então nós devemos olhar para esta Bíblia, que é a inspiração de Deus, porque toda a Bíblia tem um só denominador, tem um só inspirador, que é o Espírito Santo, que inspirou os seus santos profetas. Exatamente. Então nós devemos olhar para a Bíblia nesses moldes. Exato. Como forma de apelo, o que é que o irmão tem a dizer aos que nos acompanham? O meu apelo é dizer a todos que estão nos vendo que não espere que o profeta ou o seu líder espiritual Exato. leia e interprete a Bíblia para si. Exato. Seja você próprio, seja o irmão próprio a procurar a Bíblia, a interpretar a Bíblia, a ler a Bíblia, entender a Bíblia pessoalmente. Exatamente. Assim é que vai poder estar em comunhão com Cristo. Muito obrigado. Irmão Sebastião, o que é que tem a dizer aos nossos irmãos que têm estudado conosco este tema? Os nossos irmãos que têm estudado conosco este tema têm que se confirmar como que nem João Batista. Exato. Porque ele não foi em nenhuma escola. O Espírito Santo é que instruiu para poder ele preparar o caminho do Senhor. Exato. Assim como o próprio Jesus aprendeu da mãe, o Antigo Testamento, as profecias. Ele era um sábio extraordinário, mas aprendeu da mãe. Exato. Agora, as nossas mães devem ser evangelistas nas nossas casas. Exatamente. Porque são as mães que ficam muito tempo com os filhos. Agora, se as nossas mães ensinam outras doutrinas, os nossos filhos estarão perdidos. Exatamente. Mas se as mães serem evangelistas, os pais serem sacerdotes, vamos nos preparar um reino rumo ao céu. E depois voltaremos no milênio para Jesus estabelecer um reino eterno. Exatamente. Onde não haverá mais rival. Realmente. Exatamente. Aqui na lição de sexta-feira, diz o seguinte, quero ler uma passagem. Diz que, como vimos anteriormente, Filipe pediu que Jesus revelasse o Pai aos discípulos. A resposta de Jesus a Filipe conecta o conhecimento dele ao conhecimento do seu Pai, indicando que se conhecemos o Filho, certamente conhecemos a Deus. Então, que maravilha é esta? Ao conhecer Jesus, nós podemos conhecer o Pai. Sabe, irmão que nos acompanha, Filipe teve o desejo de Jesus lhe revelar o Pai. E hoje poderá no seu coração estar a incorrer um desejo também de conhecer este Jesus. O nosso apelo é que estude a palavra de Deus. Acompanhe-nos sempre no estudo da Escola Sabatina e também ajunte-se aos grupos ou à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que assim possa estudar, questionar e sair de lá bem, mas muito bem instruído no que diz respeito ao caráter e à vida de Jesus Cristo, para que também possa fazer parte daqueles que amam a Cristo. Ele disse, quem me ama, então guardará os meus mandamentos. Queremos desta forma nos despedir, mas antes lembrar que se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, coloca aí o sino de notificações, dê o seu comentário que é muito importante, deixe o seu também like e junte-se a nós na próxima
que Deus for a permitir. Fique bem e até a próxima. Tchau. Amém. Amém.